programa Bíblia no meu dia a dia, e que alegria nós estarmos juntos na presença de Deus para ouvi-lo, para escutá-lo. É isso mesmo. A leitura orante da palavra de Deus nos dá essa possibilidade de ouvir a voz de Deus e deixá-lo direcionar o nosso caminho, cada um dos nossos passos, porque Ele vai nos orientando, nos fortalecendo, nos renovando, trazendo para nós esperança, mas também nos colocando no nosso devido lugar quando nós precisamos ser corrigidos. A palavra também nos corrige. Vamos suplicar ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico e nos traga a percepção da vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para mais um capítulo do livro dos Números, então pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para a gente dar prosseguimento e perceber o que Deus quer falar conosco hoje. Anota aí Números, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Números, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Eis a descendência de Arão e Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, ungidos e consagrados para servirem como sacerdotes. Nadab e Abiú morreram na presença do Senhor quando lhe apresentaram um fogo profano no deserto do Sinai. Como não deixaram filhos, somente Eleazar e Itamar exerceram um sacerdócio sob os auspícios de Arão, seu pai. O Senhor falou a Moisés: faze a tribo de Levi aproximar-se e para estar a serviço do sacerdote Arão como ministros. Deverão encarregar-se de tudo o que diz respeito a ele e à comunidade em geral diante da tenda do encontro, assumindo o serviço da morada. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e daquilo que compete aos israelitas no serviço da morada. Confiarás os levitas como oblatos a Arão e seus filhos. Eles lhe foram doados por parte dos israelitas. Designarás Arão e seus filhos para zelar pelas funções do sacerdócio. O não levita que se aproximar para ministrar será morto. O Senhor falou a Moisés: fui eu que escolhi os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todo primogênito, em lugar de cada israelita nascido de primeiro parto. Os levitas são meus, porque meus são todos os primogênitos. Quando matei todos os primogênitos no Egito, consagrei a mim todos os primogênitos de Israel, tanto dos homens quanto dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. Eu me lembrava, quando lia esse texto, de um professor que eu tive, que ele dizia que Deus seria injusto se ele escolhesse pessoas, né? Assim, uma mentalidade totalmente errada, né, desse professor. Deus, hoje, se eu tivesse aula com ele, eu diria o que Santo Agostinho disse: Deus não deve nada a ninguém, porque Ele é Deus, então Ele faz do jeito que Ele quer. Aqui nós percebemos exatamente isso. Ele coloca a hierarquia. Nós vamos perceber que o serviço sacerdotal está acima do serviço dos levitas. Então, os sacerdotes, na hierarquia, aqueles que oferecem o sacrifício, estão num lugar, num patamar de hierarquia mais elevado. Os levitas vão trabalhar ali para o culto a Deus, que vai ser oferecido. Então, eles vão cuidar dos utensílios, vão cuidar também da música, não é? Da questão litúrgica, de tudo aquilo que diz da tenda do encontro, do tabernáculo. Então, isso está na responsabilidade deles. Quando tiverem que se moverem, né, pelo deserto, é eles que vão desmontar o tabernáculo com todo o cuidado, zelo, porque estão tocando em coisas sagradas. Também são eles que vão transportar, né, o tabernáculo, né, a presença, onde está a presença de Deus. São eles que vão levar, não é, a tenda do encontro e depois vão montar e vão retomar ali todo o ambiente sagrado para que o povo seja santificado. É interessante nós percebermos algo.
aqueles que estão no serviço, todos somos chamados à santidade. Isso é uma condição. A gente, dentro da filosofia, a gente vai falar daquilo que diz do ser. Diz do ser de um cristão a santidade. Amém? Isso é uma vocação comum de todos os cristãos. Mas aqueles que estão oficiando, de uma maneira muito especial, precisam entender que devem dar ainda mais um testemunho de santidade, porque estão tocando em algo sagrado, estão à frente do povo. Vamos imaginar, né, a hierarquia da igreja, né, o Papa, os bispos, nós sacerdotes, diáconos, né, toda a vida religiosa, os leigos, todos devemos tender à santidade. Mas aqueles que estão à frente, principalmente, aqueles que estão tocando naquilo que há de mais sagrado, né, eu que toco no corpo e no sangue de Cristo, né, na consagração ali no santo altar. Vamos imaginar um ministro extraordinário da comunhão eucarística que toca no corpo de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos exigidos numa santidade ainda maior, num caminho de pureza ainda maior, até porque nós precisamos dar testemunho de quem nós somos e daquilo que nós estamos exercendo no nosso ofício. E aí a gente vai percebendo a escolha dos levitas. Eles vão substituir, a tribo de Levi vai substituir os primogênitos que devem ser consagrados ao Senhor. Eles não estão, no entanto, que ao final, né, aqui no versículo 13, nós vamos perceber Deus dizendo, eles continuam sendo consagrados, todo primogênito, mas eles não serão separados para o serviço no templo. Esse serviço está destinado aos levitas, e os levitas, então, são consagrados para esse serviço, em dedicação integral. Então, eles não vão participar daquela vida comum do povo, né, de fazer aquilo que o restante das tribos irão fazer na guerra e em todas as outras instâncias. Eles serão sustentados, assim como os sacerdotes, para trabalharem ali com aquilo que há de mais sagrado. A gente percebe exatamente isso. Deus, ele vai separando as coisas e vai mostrando exatamente, né, o valor de cada uma dessas coisas, especialmente daquilo que é sagrado. O valor tem que ser dado de uma forma ainda mais intensa. Então, é exatamente isso que Deus nos indica hoje. Vamos perceber, existem pessoas, até mesmo na igreja, por exemplo, que são consagradas totalmente à música. Ministérios, cantores que vivem para isso. Eles se dedicam todo o ministério deles para esse ofício da música. E a gente vai vendo também pessoas que têm o dom da música, que se colocam a serviço, mas não estão em serviço integral, mas estão prestando ali o seu serviço de adoração através da música. São levitas, são pessoas, né? Aquelas senhoras que se dedicam a cuidar da igreja, a cuidar das alfaias, dos paninhos que são sagrados ali, que estão próximos do altar, o corporal, o sanguíneo, toda aquela dimensão litúrgica, os vasos sagrados, tudo tem que ser guardado e zelado. São pessoas que podem ser vistas também como levitas, que estão dentro desse cuidado, né, foram separadas para isso, se sentiram, né, dispostas a prestar esse serviço. E aí a gente poderia aqui encaixar os ministérios dentro da igreja nessa condição. E aí eu quero voltar a dizer, isso exige de nós um compromisso ainda mais intenso de santidade. Os consagrados da Canção Nova, consagrados de outras comunidades, religiosos, nós estamos na vitrine, desculpa falar assim, mas vamos lembrar daquilo que Jesus vai dizer, ai daqueles que cometem escândalos e prejudicam os pequeninos, são pedra de tropeço para os pequeninos. Era melhor que fosse amarrado no pescoço, né, uma corda com uma pedra de moinho e fossem jogados no mar. Nós não podemos escandalizar, nós não podemos dar contra-testemunho daquilo que nós fazemos e servimos. Nós não podemos dar contra-testemunho. Se você vai entrar para o serviço do Senhor, entenda que ainda mais você precisa buscar um caminho de santidade. Não para aparecer, mas para ser testemunho. Sabe por quê? Porque é Deus que sonda o coração. Não estou dizendo isso, sabe? Você tem que se apresentar como um santo. E tem gente que se apresenta como um santo, mas lá por dentro não é. Não é? Inclusive, Paulo vai dizer, né, na segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 5, 4 e 5 ali, ele vai dizer que nos últimos dias apareceriam pessoas
com aparência de piedade, mas o jeito de viver desdiz a piedade que essas pessoas transmitem. Nós temos que ser de verdade, sinceros, né? Sem cera. Essa palavra sinceridade vem dos escultores, né? Quando eles faziam uma obra e ela era perfeita, não precisava de nenhum reparo, eles diziam, sine cera, não tem cera, né? Está aqui sincera, não precisou de nenhuma cobertura para que aquela obra parecesse perfeita. Então, nós temos que ser de verdade, sinceros, nos oferecer para o serviço do Senhor. Se o Senhor nos chama, dar o nosso sim, mas entender também que nós somos convidados a viver uma vida coerente e dar o bom testemunho de Jesus Cristo. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje? O serviço dedicado ao Senhor no ministério que fomos chamados e confirmados deve levar-nos a um comprometimento ainda mais intenso com Deus em vista do bom testemunho que deve ser dado ao povo de Deus. Ao povo, colocar o povo do Senhor, ao povo do Senhor. O Senhor chama, confirma, santifica, envia. Ele é o Deus fiel e que hoje continua confirmando ministérios e os que são dele. É muito importante isso. Você vê, né, aqui no texto a radicalidade que é declarada. Se alguém que não é da tribo de Levi se aproximar para fazer o ofício que é da tribo de Levi, morre. Entendeu? Está percebendo? A sacralidade, a responsabilidade, aquilo que nós devemos fazer, não inventar, não falsear nada, mas ser verdadeiramente sincero, inteiro, íntegro naquilo que nós fazemos, porque nós somos essas testemunhas, especialmente os que estão no ofício. Mas depois os que não estão precisam também ser, porque o mundo está olhando para nós. E se eles verem Cristo em nós, eles podem se converter. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor continua chamando hoje. Possivelmente, nesse estudo, pessoas estão sendo alcançadas, tocadas, despertadas a se oferecerem para o serviço do Senhor, mas também responsabilizadas para que, ao entrar no serviço do Senhor, existe uma exigência que deve ser observada, a exigência do testemunho, da busca mais intensa pela santidade, para que cada vez mais o Senhor santifique aqueles que estão servindo ao Senhor, servindo a sua igreja, com o ministério, com tudo aquilo que são os dons ofertados, mas que precisa se destacar na graça e na santidade que vem do Senhor. Então, visita cada um de nós, capacita-nos para o serviço, mas também nos dê esse compromisso de cada vez mais nos responsabilizarmos por esse caminho que nós estamos fazendo na sua presença. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me escolheu e eu estou no seu serviço. E me ajuda cada vez mais a ser santo e a dar testemunho do Senhor no meu ministério. Amém. Deus, Ele faz, Deus, Ele age, Deus, Ele opera, Deus, Ele santifica, Deus confirma. Então, fica em paz. O importante é que você multiplique os dons que foram conferidos a você. Eu também devo multiplicar os meus, sendo testemunho de Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.